Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus, amado, que nós estamos falando sobre o ministério da oração. Esse ministério glorioso, a comunicação do cristão com o seu Deus. Muito bem, amados. A oração promove o nosso crescimento espiritual como nada mais. Certamente como nada mais além do estudo da Bíblia. Precisamos estudar a palavra de Deus, pois a Bíblia Sagrada contém a verdade. E a verdadeira oração, na verdade, é o verdadeiro estudo do livro santo, da Bíblia Sagrada. Então precisamos estudar a palavra de Deus. Oração e estudo da palavra andam junto. E através da oração, muitas vezes que o meu pecado é trazido à luz da própria palavra de Deus. O meu pecado que muitas vezes está escondido dentro da minha própria alma. Ao me ajoelhar perante a santidade divina, ao me ajoelhar diante de Deus e orar, o Deus examina e conhece o meu coração. O próprio salmista escreveu assim: prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum pecado. Salmo 139, verso 23 e 24. Então, amados, Deus lança seu raio penetrante da sua luz nos lugares mais internos do meu coração. Se eu estiver escondendo algum pecado, os meus pecados que eu nunca suspeitei, que fosse pecado, é trazido à vista de Deus, em resposta à minha própria oração. Deus me leva a minha alma a reconhecer a minha própria iniquidade e me limpa dos meus pecados. A oração de Davi no Salmo 51, que eu já vos falei, amado, o Salmo do arrependimento, mostra isso no Salmo 51, verso 2. Em resposta aos meus olhos são abertos para ver grandes coisas através da própria palavra de Deus. Salmo 119, verso 18. Em resposta à oração, eu recebo a sabedoria que para conhecer os caminhos que me conduz à vida eterna, o caminho de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Tiago explica-nos no livro de Tiago 1, verso 5. É a força para andar nele. Ao me encontrar com Deus em oração e permanecer diante da sua face em oração, eu sou mudado. A sua própria imagem de glória passa a refletir em minha própria vida. É isso que o apóstolo Paulo nos explica no livro de 2 Coríntios 3, versículo 18. Então, amados, diletos irmãos, cada dia de verdadeira vida de oração me torna mais parecido com o meu próprio glorioso Senhor Jesus. Então, amados, se nós nos colocarmos no altar da oração, se nós formos fiéis, homem de oração, buscando a presença de Deus, que não se conforma com o mundo, precisamos, amados, nos unir de fé em fé,
Eu tenho plena convicção que nesses últimos dias, Deus estará levantando homens e mulheres de oração que o mundo jamais viu, que o mundo jamais conheceu. Homens e mulheres de oração que entra na presença de Deus, que entra em oração e passa a contar com a presença de Deus e passa a ser instrumento nas mãos de Deus. Eu sei, amado, que nós estamos vivendo as últimas horas. O relógio de Deus tem prosseguido adiante. Então é hora de nós buscarmos a presença de Deus. É hora de entrarmos a sós com Deus em oração. Estudar a sua palavra. Analisar a sua palavra. Não permitir que o pecado nos afaste de Deus. Pois Ele se tornou o nosso mestre. E precisamos trazer o caráter de Deus na nossa própria existência. Manifestar o caráter de Deus na nossa vida. Sua vida de oração, sua vida, o seu ministério depende disso, meu amado irmão, minha irmã. A oração traz o poder para a nossa obra, aquilo que iremos realizar. Se queremos poder para qualquer obra na qual Deus nos chame, ou seja, pregar, ensinar, aconselhar ou cuidar de criança, libertar os oprimidos, trazer cura para as almas que necessitam, então podemos conseguir isso através de quê, amados? Através de uma vida constante no altar da oração. Uma mulher com um menino que precisa da presença de Deus, que precisa ter a presença de Deus. Se queremos poder para uma criança crescer, então a mulher que necessita corrigir uma criança, que traga muitas vezes paz na vida dessa criança, ela precisa ter vida no altar. O Senhor é o nosso Deus, amado. Ele ouve a nossa oração. Eu gostaria muito de que os irmãos compreendessem isso. Se os professores da escola dominical querem ver sua escola bíblica crescer, precisa ter vida no altar. Isso é fruto, amado. Os frutos reais do seu trabalho. Então aprenda o segredo da intercessão. E pelo clamor levantado a Deus, os seus alunos estarão vindo para aprender aquilo que é essencial para conhecer a Cristo. Quantos professores estão pobres espiritualmente e se tornam muitas vezes tão necessitados? Mas quando ele se coloca no altar de Deus, quando ele se coloca no altar da oração, da intercessão, muitas vezes não tem conhecimento nenhum para transmitir para os seus alunos. Mas quando eles entram na presença de Deus, em oração, se tornam homens poderosos de Deus. Passa a viver uma vida cheia da plenitude de Deus. E a própria habilidade, os próprios dons de Deus serão entregues para esses homens e mulheres que se tornam intercessores. Entregue-se a Deus, amado, esperando nele, confiando nele, pelo poder que vem do alto. Confie em Deus, amado. A oração determina a sua existência.
Existem hoje muitas poucas pessoas que estão se convertendo a Deus neste mundo. Existem muitas poucas pessoas que estão aceitando viver uma vida no altar de oração, necessitando de alguém que aconselhe. E eu, amado, realmente, muitas vezes acho que não tenho condição nenhuma para aconselhar ninguém, pois eu também sou ser humano. Eu tenho minha vida secular, pois muitas vezes eu acho até que não me converti. Eu acho que estou em falha com Deus. Mas quando eu entro na presença de Deus em oração, eu sinto a comunhão de Deus. Eu fui despertado através da oração e senti que a presença de Deus tem me levado a ser um intercessor. Senti que eu preciso cada dia mais orar. Preciso mudar o meu próprio caráter, mudar a minha própria vida. Mas eu fui despertado, amado, pela palavra de Deus, pois são poucos os minutos que eu passo na presença de Deus. Eu estava prestes, muitas vezes, a entrar na perdição eterna. Eu estava com o pé na beira do penhasco. Eu estava com o pé afastado de Deus. E quantas vezes eu tentava tirar outro dali, sem eu mesmo ter condição de tirar eu mesmo da minha própria perdição. Eu digo que pensava que nenhum ser humano tinha nada a ver com minha vida. Muitas vezes eu esqueci das orações de intercessões. Muitas vezes eu esqueci de orar. E após isso aprendi que eu preciso orar. Orar por mim, até que eu fosse liberto dos meus próprios pecados. A oração geralmente possibilita coisas onde tudo mais falha. Todos os esforços da minha própria vida falharam. Mas quando eu entrei na presença de Deus em oração, a oração passou a prevalecer. A oração trouxe a existência de Deus em minha vida. A oração trouxe a presença de Deus em minha vida. Amados, diletos irmãos, nós precisamos do poder da oração para alcançar mais, para penetrar mais fundo no oceano do Espírito de Deus, onde a própria esperança parece vã. É para levantar homens e mulheres em direção à comunhão de a própria semelhança com Deus. Amados, diletos irmãos, a oração nos aproxima de um Deus maravilhoso. A oração nos aproxima de um Deus eterno. E Ele responde com preciosas bênçãos, com bênçãos maravilhosas, nos equipando com armas poderosas. A oração abençoa a própria Igreja de Cristo. A história da Igreja tem sido sempre uma história de grandes dificuldades, amados. Dificuldade a serem vencida. O diabo, ele não está batalhando contra a igreja, mas ele está criando doutrina dentro da própria igreja para destruir a igreja. O diabo odeia a igreja e procura de toda forma bloquear o seu processo.
O diabo tem usado falsa doutrina, divisão e corrupção dentro da própria igreja. Mas se eu e você, amados que me ouvem, nos unirmos pela fé e nos unirmos pelo poder da oração, nós passaremos a caminhar, a ter um caminho puro, um caminho de sermos vencedor. Um caminho puro pode ser feito através de todas as coisas. A oração acaba com a heresia. A oração arranca o engano. A oração joga fora as contendas. A oração termina com a imoralidade e traz um tempo de plena graça de Deus em nossa vida. A história prova isso, amados diretos irmãos, de forma abundante. Na hora mais escura, quando a igreja passa muitas vezes sem esperança, homens e mulheres de fé se unem, se encontram e clamam a Deus, a resposta vem. Assim nos dias, amado, da reforma aconteceu. Assim aconteceu quando Pedro estava preso, quando Pedro estava acorrentado em cadeia. A igreja se uniu para orar e buscar a presença de Deus. Pedro estava sendo aguardado para no outro dia ser morto. Satanás foi vencido, amado. Satanás, ele tem as suas próprias forças, ele usa a ciência cristã com seus falsos ensinos cristãos. Ele está infiltrado dentro da igreja com pretensões, com métodos apostólicos, mas cheio de heresia, coberto de desonestidade, de hipocrisia. Com essa pretensão falsa, ele tenta destruir a própria segurança cristã. Então, amado, eu convido você meu ouvinte da palavra de Deus, a nós unirmos em fé, pois nós enfrentamos um inimigo poderoso. Algumas pessoas acham que o inimigo que nós enfrentamos é limitado. Não, amados. Ele é chamado de dragão, de serpente, de corruptor, de adversário. O adversário, ele estuda os seus métodos, ele estuda a sua vida antes de te atacar. O dragão, ele solta fogo pela boca, tem a cabeça de leão e a cauda de serpente. O enganador, ele engana o ser humano. Então, muitas pessoas estão sendo iludidas pelo engano do diabo. A igreja está enfrentando o mundo, a carne, a corrupção. O diabo tem usado a carne, amado. A carne e o diabo estão fazendo uma grande festa. É uma era negra. Mas agora, nós precisamos nos aproximar do Senhor. O Senhor Deus já é o tempo de nós aproximarmos dEle, amado. Pois Ele quer nos libertar. E Ele está pronto para a ação, para nos trazer a vitória. Pois se nós nos aproximarmos dEle, iremos ouvir a sua voz. Se nós entrarmos na oração, Deus lhe falará comigo e com você. Ele vai ouvir a minha voz, a tua voz. Será que Ele vai ouvir, amado? Será que Ele vai escutar a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E eu creio que Ele vai, amado. Eu creio que Ele vai manifestar a sua glória em nossa vida, trazendo paz, esperança, libertação para mim e para você.
Eu creio nisso, amado, que Deus vai nos libertar de todo o jugo do mal, de todo o jugo das trevas, pois Ele é Deus da nossa vida. Ele é o Senhor soberano. Ele é magnânimo. Oremos a Deus, amado, em prol do nosso lar, da nossa família. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez entrando em Tua presença em adoração. Mais uma vez, Pai, clamando pelo Teu poder, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu poder, Senhor, que seja manifestado na minha vida, o Seu Shekinah. Eu necessito, Senhor, da comunhão do Teu Espírito Santo. Eu necessito, Senhor, de uma vida abundante. Eu necessito, Senhor, da Tua paz. Necessito da cura da minha alma, da libertação, Senhor, de toda a amarra dos inimigos, de toda a cilada do inimigo. Eu preciso, Senhor, viver uma vida abundante em Ti. E oro, Senhor, por cada irmão, cada irmã que tem me acompanhado, Senhor, através da rede social. Que este irmão receba paz em sua alma. Que tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra meu irmão, Pai, vem cair por terra. A destruição da vida conjugal que o inimigo tenta destruir, Pai, vem cair por terra. A destruição da prosperidade deste meu irmão, desta minha irmã, venha cair por terra e ele passa, meu Deus, a prosperar em toda a área da sua vida. Eu creio nisso, Deus. Eu creio na Tua misericórdia. Eu creio no poder que há emanado através do sangue carmesim do Senhor Jesus. O Senhor é Deus, conhece o meu pensamento, conhece a minha vida, conhece o meu caminhar. O Senhor é Deus soberano. O Senhor é magnânimo, Pai. O Senhor é excelso em toda a sua obra. Então, nesse instante, ó Deus, eu deposito diante do Teu altar, do altar divino, Pai, toda a minha expectativa, toda a minha esperança de uma nova história ser concretizada em nossa vida. Apresento a Ti a diaconisa Graça, apresento a Ti a irmã Rita, apresento a Ti todos os pedidos que chegaram até mim, Pai. Pedido de libertação. Apresento a Ti a irmã Sebastiana. Apresento os lares do Teu servo, Pai. Este irmão que está respirando com a ajuda de aparelho, Pai. Que está no UTI, no CTI. Que está na ala escura desse hospital, Pai. Eu apresento a Ti. Apresento, Senhor, a dificuldade que cada um tem enfrentado. Pois sabemos que só o Senhor é Deus, um Deus longânimo, magnânimo e soberano, um Deus libertador, um Deus que estende Tua mão santa e poderosa. Apresento a Ti, Senhor, meu local de trabalho, todas as pessoas que trabalham naquele edifício, Pai. Apresento a dona Eliane, que é a síndica daquele local, Pai. Apresento o seu lar, os seus projetos, o seu esposo, o doutor Aloysio, Pai. Apresento a dona Sônia, o seu lar, Pai. Dona Sônia teve vários percas em sua vida, Pai. Apresento a pastora Joana Dark, o seu lar, sua família, os seus projetos, Pai. Apresento a Ti, ó Deus, todas as pessoas que habitam naquele condomínio. Pois Tu és um Deus santo e poderoso. Um Deus que liberta, que sara, que cura,
que nos transporta do reino das trevas para o reino do teu amor. Esta é a minha oração de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.